Fala, família bugrina, tudo bem com vocês? Aqui na área de novo o Lucas Pezão abrindo a terceira edição do Bugricast, o podcast 100% dedicado ao Guarani Futebol Clube, o único campeão brasileiro do interior. E fiquem de olho, hoje tem bastante novidade, tem temas novos, bastante atração, o podcast está evoluindo mais um pouquinho, gente, vamos lá! E antes de começar a nossa terceira edição aqui do Bugricast, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer mais uma rodada de agradecimentos. Agora não vão ser agradecimentos específicos, mas acho que vão ser agradecimentos como um todo para todas as pessoas que me procuraram nesses últimos dias, seja para fazer elogios, críticas, dar sugestões, mas principalmente para ajudar na divulgação do Bugricast. Eu acho que desde que a gente entrou na plataforma do Spotify, já vieram até outras sugestões para colocar no Google Podcast, no Deezer, enfim, tem muita gente querendo ajudar a fazer esse trabalho ser mais popular, a ficar mais conhecido e que tem uma abrangência maior ainda na torcida do Guarani. Então, para todas essas pessoas com as quais eu falei nos últimos dias, meu muito obrigado. Eu conto mais ainda com a divulgação, com a colaboração, com a participação de todos vocês, porque eu tenho certeza que esse trabalho aqui vai ser muito legal, vai atingir exatamente aquilo que a torcida espera. E, mais uma vez, muito obrigado. E tô aberto a críticas, a sugestões, a comentários, seja lá o que for para fazer esse trabalho ainda maior, viu, pessoal? Então, muito obrigado e vamos que vamos! Então, uma das coisas que foi muito legal nos últimos dias, muita gente me procurou falando: pô, Pezão, por que você não faz lá no Bugricast um pouco de história do Guarani? Traz um pouco mais de contexto, um pouco mais de retrospecto, como é que foram os jogos? E eu gosto muito disso, né, gente? Eu ajudo lá no Memorial desde que nós retomamos o trabalho em 2011, 2012. Eu gosto dessa parte. Então, achei que seria interessante trazer essa conversa pro Bugricast de hoje, antes do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo pode ser uma novidade para muitos de nós, e para mim foi um pouco também, avançando um pouco nas pesquisas. Botafogo é um adversário muito presente na vida do Guarani. E conversando com meu grande amigo José Ricardo Mariolani, tem aqui algumas histórias legais para compartilhar sobre Botafogo, sobre Guarani, sobre jogos em Ribeirão Preto e jogos em Campinas. A primeira delas é em 1975, Campeonato Paulista, Guarani jogando em Ribeirão Preto contra o Botafogo, última rodada, precisando ganhar para classificar para a próxima fase. Botafogo eliminado, já sem nenhuma aspiração no campeonato. Natural que o Guarani ganhasse, classificasse e o campeonato seguisse. Só que a não vitória do Guarani interessava ao Corinthians. Ou seja, se o Guarani não ganhasse, quem classificava era o Corinthians. O que vocês acham que aconteceu? Armando Marques era o juiz. Anulou o gol legítimo do Guarani, segurou o jogo inteiro, amarrou falta, cortou o jogo e o jogo acabou 0-0. O caso deixou a diretoria do Guarani, a torcida, tão indignada que o Guarani entrou no Tribunal Desportivo em São Paulo, na Federação Paulista, com uma representação contra o juiz. Talvez não valesse nada, porque o campeonato não parou e seguiu, mas por incrível que pareça, o Guarani conseguiu suspender o Armando Marques por 20 dias. Então acho que essa é uma história engraçada de bastidores do Guarani. Outra história engraçada, e aqui eu peço bastante atenção de vocês sobre o que eu vou contar agora. Semifinal, primeiro turno, Campeonato Paulista de 77, então praticamente aí 2 anos depois. Guarani e Botafogo foram decidir a vaga na final do primeiro turno do estadual num jogo em São Paulo, no Pacaembu. Então vejam bem, Guarani saindo de Campinas em 1977 para fazer um jogo decisivo no Pacaembu. O público foi superior a 40 mil pessoas e a imensa maioria era formada por torcedores do Guarani. O Guarani fretou centenas de ônibus, o Guarani fretou trem, o Guarani foi em milhares de carros particulares para São Paulo. Então, gente, quando vocês escutam nos dias de hoje que nós saímos de Campinas e levamos 30 mil pessoas no Pacaembu, não se esqueçam. Há praticamente 40 anos antes, o Guarani levou mais de 40 mil pessoas no Pacaembu, num jogo de campeonato estadual, tá? Então, isso não é muito lembrado pela imprensa, eu acho que talvez seja conveniente, mas a história é a história e aqui ela é contada do jeito certo. Então, antes do Guarani fazer a grande caravana da final de 78 no Morumbi, o Guarani fez uma caravana tão grande quanto para uma semifinal de primeiro turno de Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão, lá em São Paulo. No mesmo Pacaembu, e o jogo talvez de menor importância, mas que levou muito mais gente. Então, gente, vamos prestar atenção nesses dados históricos, por favor. O jogo acabou 0-0, Botafogo avançou, o Guarani ficou pelo caminho. No ano de 78, o Botafogo tem 2 participações importantes na história do Guarani. A primeira, quando o Guarani se classificou para o mata-mata, para as quartas de final, para enfrentar o Sport, o Guarani venceu o Botafogo no brinco, 1-0, gol do Zenon. Então, pela primeira vez ali, o Guarani estava posicionado entre os 8 melhores times do Brasil, tendo eliminado o Botafogo na última rodada da fase de grupos. O Guarani passou pelo Sport, o Guarani passou pelo Vasco, o Guarani passou pelo
Palmeiras foi campeão brasileiro e só foi receber as faixas, né? Antigamente tinha o jogo da faixa, em que um time visitante colocava a faixa de campeão no peito do time mandante, e o Guarani só foi receber essa faixa praticamente 4 meses depois do título. O Guarani foi campeão no dia 13 de agosto e só foi receber a faixa no dia 14 de dezembro. Não me perguntem por quê, nem perguntem ao Mariolani por quê, ninguém sabe o motivo, mas foi num jogo com o Botafogo aqui em Campinas, pelo Campeonato Paulista, e o Botafogo colocou as faixas no Guarani num jogo que acabou 1-1. Avançando um pouquinho no tempo, outro jogo aí já de contornos dramáticos aconteceu pelo Paulistão de 83. O Guarani esteve ameaçadíssimo pelo rebaixamento e foi jogar lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Não podia perder, se perdesse estava rebaixado, e quem sempre me contou essa história foi o tio Fábio Galli, pai do Marcelo Galli, meu amigo, que estava presente esse dia, 1983. O Guarani perdeu o jogo por 1-0, a torcida já praticamente tinha deixado o estádio desanimada, sem nenhuma fé que poderia escapar do rebaixamento, e depois de praticamente aí todo um campeonato correndo atrás da fuga, não ia ter jeito. Perdia de 1-0 até o finalzinho do jogo, quando Rubens Feijão salvou o Guarani. Fez um gol, levou o jogo para 1-1 e conseguiu tirar o Guarani do rebaixamento. Um jogo marcante, infelizmente aí, por um motivo não tão bom, né? Avançando mais um pouquinho no tempo, nós vamos para o ano de 2001, e aqui contamos bem rápido, uma caravana imensa que o Guarani fez, eu estava presente, para Ribeirão Preto, um jogo contra o Botafogo também, aí já para lutar contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, e infelizmente o Guarani acabou perdendo por 2-1, uma arbitragem bastante controversa, anulando um gol de cabeça do Martinez, que pegou no travessão, entrou, saiu do gol, o juiz anulou, e o Guarani acabou sendo derrotado. Foram, se eu não me engano, 45 ônibus que saíram de Campinas. Eu estava lá, junto com muitos dos meus amigos até hoje, mas não deu. O Guarani acabou, não naquele jogo, né? Mas no fatídico jogo contra a Portuguesa Santista em casa, acabou sendo rebaixado. Uma vitória ali talvez tivesse mudado o rumo das coisas e o Guarani teria escapado, mas perdeu e acabou caindo pela primeira vez no Campeonato Paulista. Vou avançar mais um pouquinho. Última história para contar. Última não, penúltima, porque a última é surpresa. Campeonato Paulista, Série A2, 2007. O Guarani foi a Ribeirão Preto. Lembra? Série A2, 2007, aquele começo terrível. Vaguinho Dias demitido. Guarani contratou Carbone. Primeiro jogo do Carbone lá em Rio Preto. Jogou contra o próprio Rio Preto. Tomou 5-0 e só não tomou mais porque choveu demais e a partida foi interrompida. Ali a gente já estava certo que o Guarani ia cair para a Série A3. Ou seja, você achava que o poço tinha chegado no fundo, dava para cavar um pouquinho mais embaixo. Só que aí o Carbone tirou aquele monte de pereba do time, deu oportunidade para a garotada, que tinha feito uma boa Copa São Paulo, tinha feito um bom trabalho, e falou, bom, saem os pernas de pau, entra a molecada e vamos ver se a molecada salva a gente. Primeiro jogo que teve mais presença da molecada contra o Mirassol, lá em Mirassol, 1-0, mas aí o Guarani foi a Ribeirão jogar contra o Botafogo, e aí a molecada deu show, 3-0 pro Guarani, e dali começou a arrancada rumo ao acesso, que terminou naquele jogo contra o São José, no Brinco de Ouro, muitas rodadas depois, e muito sofrimento depois. Daquele time de 2007, Xandão tá aí até hoje, né, foi embora, voltou, Xandão era uma grande revelação da categoria de base, mas tinham outros, né, tinha Dimas, tinha Assunção, um meia que jogou pouco, Vitor Rossini, Danilo Silva, David Saccone, ajudou o Guarani a sair da Série A3 e no fim, com o apoio da torcida, o Carbone, enfim, tudo deu certo pro Guarani subir em 2007. Então esses são alguns dos jogos marcantes do Guarani contra o Botafogo. Acho que, de novo, o Botafogo esteve muito presente na nossa vida, talvez a gente nem tenha percebido, mas foi legal resgatar, foi legal trazer, eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais uma surpresa que eu conto daqui a pouco. E antes de contar a surpresa, eu vou aproveitar aqui para resumir o confronto. Guarani e Botafogo vão jogar no sábado a partida de número 118 entre as duas equipes, e o Guarani tem vantagem. 43 vitórias contra 42 empates e 32 vitórias do Botafogo. Então, poxa, de forma geral, o Botafogo é freguês do Guarani. Mas em Ribeirão Preto a coisa se inverte. São 60 jogos disputados em Ribeirão Preto e o Guarani só ganhou 11. Então, como o Botafogo esteve presente em momentos importantes que até representaram a virada do Guarani nos campeonatos, que sábado vem a 12ª vitória em Ribeirão Preto, a 44ª na história do confronto, e que, pelo amor de Deus, a gente saia desse atoleiro. Senta que lá vem a história.
Bom, pessoal, eu falei uns minutos atrás sobre o retrospecto, alguns jogos e curiosidades importantes entre Guarani e Botafogo que vão jogar no sábado. E eu contei um pouco dos jogos dos anos 70, dos anos 80, pulei os anos 90, falei um pouquinho dos anos 2000 também. E eu disse que tinha um jogo muito importante para relembrar e ele é justamente dos anos 90. Ele aconteceu em 1991 em Ribeirão Preto, mas eu não estou muito preocupado agora em contar a história. Quem vai contar essa história aqui pra gente é um convidado muito especial, o atacante Vonei, que atuou pelo Guarani nessa época, nesse jogo, no começo dos anos 90. Não vou apresentar muito o Vonei, não. Vou deixar pra gente conversar aqui, bater um papo e desenvolver a história. Tudo bem, Vonei? Tudo bem, graças a Deus, tudo bom, ótimo. Primeiro de tudo, eu tô muito feliz em falar com você. Eu acompanhei a sua trajetória aqui pelo Guarani no começo dos anos 90. Eu ia muito ao estádio, via você jogar. Então, tô muito contente, muito feliz de poder bater um papo com você aqui no nosso BugriCast. Me conta um pouquinho, Vonei. Nascido 20 de outubro de 1967, é isso mesmo? Isso, eu nasci em 20 de outubro de 1967 em Américo de Campos, né? Na região aqui de São José do Rio Preto. E comecei minha carreira na Votuporanguense. Na Votuporanguense. Na Votuporanguense. Hoje é a CAV, né? Clube Atlético? Clube Atlético? Antigamente era a Associação Atlética Votuporanguense, quando eu comecei. Hoje é a CAV, né? Clube Atlético Votuporanguense. Aí depois fui pra Ferroviária. Aí da Ferroviária fui artilheiro do Campeonato Paulista, né? Em 89, aí fui pro Guarani. Bom, Américo de Campos ajuda a gente a lembrar também, primeiro, pessoalmente, né? Eu tenho um amigo cuja família, meu amigo Marcelo Galli, a família é de Américo de Campos. Eu estive em Américo de Campos uma vez. Só para situar o pessoal, Vonei, Américo de Campos fica na região de São José do Rio Preto, Votuporanga, né? São José do Rio Preto, Votuporanga. 15, 20 quilômetros de Poranga, uns 50 de São José do Rio Preto. E tem mais um filho ilustre aí do futebol que passou pelo Guarani também, não é? Tem, o Marco Antônio Boiadeiro, o Boi. O Boi? Você tem contato com ele? Vocês se conhecem? Como é que é? Sempre final de ano a gente joga, faz os jogos beneficentes aqui, a gente tá sempre junto, compartilhando um com o outro para que possa ajudar os pessoal. Ah, legal. E me diz uma coisa, você mudou para Votuporanga, você viajava de Américo de Campos todo dia para começar a carreira. Como é que foi esse começo? É categoria de base? Como é que foi? Não, categoria de base eu mudei de Américo, né? Vim para Boa Vista dos Andradas, município de Álvares Florense. Aí eu ia todo dia, tinha um amigo meu que tinha um caminhão de leite, ele passava de me pegar e me levava para treinar todo dia. Olha só. E quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 14 para 15 anos. Aí com 16 anos já comecei a jogar no time profissional do Votuporanguense. E ficou lá até quantos anos? Fiquei 2 anos, aí 1 ano e meio já fui pra Ferroviária. E aí saiu da passagem pelo São Paulo, né, antes da Ferroviária. No Votuporanguense joguei no Expressinho do São Paulo. Aí eu voltei, aí em seguida já fui pra Ferroviária. E essa mudança aí, saiu de casa, menor de idade, já foi pra São Paulo, depois já saiu aí da região pra Araraquara. Como é que foi aí, garotão, conhecendo a vida? No começo era difícil, mas depois a gente vai acostumando, pegando o pessoal, na minha época tinha uns jogadores mais velhos, o pessoal já, uma experiência já bem grande, né, no caso Elinho, Betão. Aí a gente tinha uma convivência muito grande com eles aqui no Votuporanguense, aí eles foram pra Ferroviária, aí foi junto, aí facilitou muito pra mim. Ah, então saiu um grupo de jogadores aí de Votuporanga pra Araraquara? Pra Araraquara, aí já mudou, já ficou muito mais fácil, né, porque já tinha um entrosamento com eles aqui, em Votuporanga, eles conheciam minhas famílias, tudo que já... Fizemos uma amizade muito grande, né? Então já ficamos amigos. Aí quando foi pra Araraquara já ficou mais fácil. Aí você chegou em Araraquara, rapaz, e que ano mais ou menos? Em 88. E aí no ano seguinte, 2 anos depois, já arrebentou no Paulistão? Foi artilheiro do Campeonato Paulista. Fez quantos gols? 13. 13 gols. E você jogou com quem aí? Como é que foi um pouquinho dessa história na Ferroviária? Conta pra gente. Na Ferroviária, na época tinha... Mas eu joguei com o Narciso, que hoje é o treinador de goleiro do Guarani. O Narciso, Betão, Elinho, Donato, Jorge Lima, zagueiro, o pessoal, Alexandre, tinha algum grupo, a Ferroviária naquela época tinha um grupo muito bom. E a campanha da Ferroviária deu pra ir mais pra frente? Como é que foi? Você fez os gols importantes? Ficamos quase passando para as oitavas, né? Mas aí perdemos pro Palmeiras, também não tinha, né? O Palmeiras já ficou difícil. Naquela época, o Palmeiras embalado, vai malate, é difícil. Me diz uma coisa, aí você chamou a atenção do Guarani, rapaz. O pessoal viu você jogar e, se eu não me engano, ali em 1990, você andou um pouquinho mais na estrada e veio parar em Campinas. Isso, através de Wilson Neri, rapaz.
treinador Ilson Neri. E o Zuneri aqui de Campinas, isso mesmo. De Campinas, Ilson Neri. Poxa, eu agradeço de coração o que ele fez por mim. Eu não sei ainda onde ele se encontra, mas a gente perdeu o contato, mas é uma pessoa que me ajudou muito no futebol. Ele que te trouxe pra cá? Ele me levou para Votuporanguense e me indicou depois pro Guarani. Ah, tá. E aqui no Guarani você chegou em 90, você lembra seu primeiro jogo, não? Isso foi contra o Grêmio de Maringá, Grêmio Maringá. Teve gol do Vonei ou não? Teve, na estreia. E centroavante bom. Passe do Pita, passe de Pita e gol. Atacante bom faz gol na estreia, não precisa de tempo pra conhecer o time não, né? Sobrou a caixa, né? Uma semana de treinamento já deu pra pegar o entrosamento pessoal. A Pita né, jogava fácil demais, né? Pita foi muito bom de bola, meio campista. Pita, né? Joguei com os pessoal bom demais. Só para contextualizar para todos os nossos ouvintes aqui, o Guarani, infelizmente, no Brasileirão de 89 foi rebaixado para a Série B e em 1990 jogou a Série B e a estreia, inclusive, do Vonei com a gente no Guarani foi contra o Grêmio Maringá pela Série B de 1990, já no segundo semestre. E aquela campanha, o que você lembra, Vonei? Tem algum jogo que te marcou, algum gol importante? Em Brasília, um jogo muito difícil, nós jogamos e nós ganhamos lá dentro, que é um jogo, achava que, né, longe, nunca conhecido o time de Guarani, com os times de lá, os caras marcavam muito, mas conseguimos ganhar lá dentro. Contra o Criciúma também, jogos difíceis, nós conseguimos ganhar, vencer. E nesse campeonato de 1990, acho que tem uma história que muita gente, eu pelo menos lembro, eu era garotinho, mas eu lembro bem desse dia. O Guarani foi aos trancos e barrancos aí lutando pelo acesso, né? Tinha sido rebaixado no ano anterior. E teve um jogo decisivo com o Sport. Você lembra desse jogo, Vonei? Lembro, Mário Tilico, aquela correria, né? Mário Tilico não, como que é? Tô tentando lembrar agora. Um jogador deles, um jogador famoso. Aí contra o Sport, né? Jogamos bem, né? Foi um jogo que marcou bastante, porque era o jogo do acesso, né? Era o jogo que se o Guarani ganhasse, ele subiria para a primeira divisão. E o Guarani fez 1-0 naquele jogo, gol de Elcio. Lembra do Elcio, não? Elcinho, ponta direita. Pode jogar na ponta direita, jogar na ponta esquerda. Ponta direita. Aquele time, só para lembrar, Sérgio Neri, Luciano, Batista, Pereira e Alberes. Alberes, lateral esquerdo. Alberes, lateral, meu amigo. Charles, Zé Carlos e Nenê. Elcio, Toninho e Vonei. Técnico grande Zé Duarte, super importante aqui pro Guarani, né? José. E aí, infelizmente, o Guarani fez 1-0, mas no meio do segundo tempo o Sport empatou e o Guarani não subiu. Tava muita esperança de acesso aquele dia, mas infelizmente o Guarani ficou pelo caminho. E aí entramos no 91, o Vonei, e aí que nós vamos falar mais. A campanha... foi o nosso acesso, né? Foi o nosso acesso, exatamente. O que você me lembra dessa campanha aí, Vonei? Foi uma campanha que ninguém esperava, porque a gente não tinha jogador de nome quase, né? Poucos. Mas era um pessoal, aquele grupo nosso de 91 era muito unido, viu? Era unido demais. Onde um ia, outro ia, o pessoal se dava bem, se dedicava muito nos treinos, né? Porque o pessoal era amigo, não tinha aquele negócio de panelinha, era um grupo unido demais, nós corríamos pelo outro. E você acha que quem ajudou muito a formar esse time aí foi o Pepe, que era o técnico na época? Sem dúvida. O Pepe não era treinador, né? O Pepe não é uma pessoa que hoje, como se diz, ele é mais um pai, família do que treinador, porque molecada, garotada, tudo, ele chamava, ele conversava todo dia antes do treino, depois do treino, sempre estava com a gente na concentração, conversando, batendo um papo, contando as histórias dele de Santos, do Pelé. Então ele ajudou o nosso grupo demais. E como você falou, era um time muito jovem, né, Vonei? Tinha uma garotada da base. Você era novo também, poxa, 23, 24 anos. Como é que era essa garotada junto aí? Não, o Pepe tinha o controle de tudo, né? Se uniu, fizemos uma família. Eu tinha o Jura, o pessoal tudo, Claudinha, tudo molecada nova, né? Aí o seu Pepe tinha o controle de todos os jogadores na mão dele, né? Não deixava fugir, como se diz, não deixava distanciar um do outro. Se um queria sair fora, reunia o grupo, chamava o pessoal para conversar, para não deixar distanciar um do outro. Aí que foi que nosso time começou a crescer. E a experiência do Pepe no banco foi bastante importante, mas tinha outras experiências dentro do campo, né? Birubiru, um jogador experiente. Edson Abobrão. O Edson Abobrão, são meus amigos particulares, né? Independente de futebol, né? São muito amigos até hoje. Eu e Biro, a gente se fala sempre. Ele esteve aqui no interior também. Uma pessoa que eu admiro muito. Então, ajudou com a experiência deles e a vontade nossa, o seu Pepe, uniu tudo isso e foi onde nós conseguimos
ao acesso. Só para relembrar aqui, eu falei há pouco a escalação do Guarani no campeonato de 1990 e mudou um pouquinho para 91, né? Já tinha o Garça no gol, o Jura na lateral direita, o Pereira na zaga, Pereira um zagueirão, tá por aqui, de vez em quando ele aparece lá no Guarani. E o Edson Abobrão, Vonei, o Birubiru, muitos jogadores, né? O Garça pegava muito, né? O Garça... um boida de um goleiro, ele pegava pra caramba. O dava confiança, passava confiança pros jogadores, né? Ele falava pra nós, vocês fazem um lá, pode deixar que eu não tomo. Então ficava fácil, né? Pereira na zaga ali, meu filho. Jogava muito, jogava fácil demais, né? Então o Garça garantia lá na defesa e vocês no ataque. Tinha que fazer gol também, pô. Ele falava, se nós fizermos, ele não tomava. Então foi que um cobrava do outro, né? Então foi que se uniu muito. O time dos clubes que eu passei nos jogos, joguei vários clubes. Uma das minhas temporadas mais unidas foi essa. Que legal, que bom, que boa história essa, hein? Que boa história. Unido demais. De novo, né? Contando a história do campeonato, o Guarani foi bem, um pouco aos trancos e barrancos também, mas conseguiu a classificação. Não começou tão bem no campeonato, mas aí foi arrancando, ganhou do Atlético Goianiense em casa, do Goiânia, do Vila Nova, do Gama, emendou aí 4 vitórias seguidas e aí classificou. Classificou ganhando do Gama lá em Brasília por 1-0. Lá em Brasília. Gol de quem? Gol meu. Gol de quem? Boa. Ganhamos de 1-0 e esse gol foi super importante para garantir a classificação, né? Então, classificação para passar para outra fase. Ô Vonei, eu falei que centroavante bom, atacante bom, não precisa de tempo para fazer gol e atacante bom aparece na hora que precisa também. Lógico, tem que estar... sempre acreditando que a hora vai fazer, sobrar, vai ter que fazer, né? É isso aí. Aí nós vamos pro mata-mata. Sobraram 8 times, para depois sobrarem 4, para depois sobraram 16 times, para depois sobrarem 8, 4, depois 4. E aí 2. Subiriam esses 2. Então no primeiro mata-mata, nós fomos pegar o Botafogo de Ribeirão. Jogo aqui, 0-0. 0-0. Não era o que a gente esperava. Só para lembrar aqui a escalação. Marcos Garça, Jura, Paulo Silva, Pereira e Julimar. Julimar veio da Ferroviária, não veio não? Veio da Ferroviária, foi eu, Julimar, Vanderlei. Veio uma tropa de Araraquara aí. No meio de campo tinha Birubiru, Edson Abobrão e Hernani. E na frente, Ivair, Vonei e Claudinho. Esse jogo foi um dos jogos que marcou a história. Inclusive eu tenho amigos em Ribeirão. Quando eu vou passear lá, o pessoal sempre lembra. Foi um jogo muito difícil, né? Já estava quase para terminar o jogo. Claudinho foi na linha de fundo, cruzou e eu antecipei o Palmieri, goleiro, quase 2 metros e pouco de altura, e fiz o gol de cabeça, 1,68 m. Essa é a história que a gente quer contar aqui hoje. Então o Guarani empatou 0-0 em Campinas e foi decidir a vaga lá em Ribeirão contra o Botafogo. Se perdesse, tchau, adeus, acesso, estava fora. Se ficasse 0-0, ia para os pênaltis, porque foi 0-0 no jogo de ida. Agora, se empatasse com gols, dava Guarani. E aí o jogo começou, deu um jogador aqui, um zagueiro do Botafogo foi expulso, Edson Mariano. E aí, Guarani com 1 a mais, todo mundo falou, agora vai, né? No último minuto do primeiro tempo, o Botafogo fez 1-0. Foi 1-0 Aí no finalzinho do segundo tempo aí nós empatamos. Isso, e aí eu não tava nesse jogo, eu era muito criança, mas eu conversei com o bugrino Marcelo, aliás, um abraço para ele, mora em São Paulo. Ele me contou que foi um dos jogos mais emocionantes que ele foi na vida dele, porque ele tava na arquibancada do Santa Cruz, e aí o jogo caminhando, agora segundo tempo, o Guarani teve o Paulo Silva, zagueiro expulso. Depois o Wagner foi expulso também, então o Guarani ficou com 9 e o Botafogo com 10. Com 10. Aí falou, estamos perdendo. Com um jogador a menos, vai ser muito difícil. E aí vem o lance que o Vonei acabou de contar pra gente. Segundo o Marcelo, o juiz, por algum motivo, ele apitou uma cobrança de lateral. Normalmente o juiz não apita cobrança de lateral. E deu uma desconcertada em quem estava em campo. O Claudinho fez a jogada, pôs na área e o Vonei antecipou todo mundo aos 45 do segundo tempo e empatou o jogo. Foi difícil pra gente sair do estádio em Santa Cruz aquele dia, hein? É mesmo? Essa história eu não conheço. Nossa, ficamos lá, os caras fecharam, a gente nós não conseguimos entrar pro ônibus, porque a torcida não deixava a gente sair. Ficamos um bom tempo lá
no Santa Cruz, lá no saguão, lá, para poder entrar no ônibus. Tiveram que ter a escolta da gente para ele poder sair. Muita confusão do lado de fora, né? Teve muita confusão, queriam bater em nós, nos jogadores do Guarani, queriam bater no juiz. Mas graças a Deus nós saímos de lá vitorioso. E, de novo, né? Atacante que é bom, faz gol na hora que tem que decidir, né? Sem dúvida, tem que estar na hora certa, no lugar certo, na hora certa, né? Ô, Vonei, eu vou te fazer uma pergunta. Essa é uma história que tem aqui em Campinas. Muita gente já contou, eu já ouvi, mas ninguém sabe se é verdade. Você falou um tempinho atrás que o time era muito unido. E tem uma história aqui em Campinas que antes desse jogo, o Guarani, os jogadores representados pelo Edson Abobrão, que era o mais experiente, foram cobrar algum bicho que estava devendo. E o Betuzini, na época, ficou pé da vida com o Edson Abobrão e ameaçou mandar ele embora pela cobrança. E aí, antes do jogo, os jogadores falaram, se você mandar o Edson Abobrão embora, ninguém entra em campo lá em Ribeirão. É verdade essa história? Era o Edson Abobrão e o Hernandes, né? O Hernandes. Aí os bichos estavam atrasados, aí ele prometeu que ia pagar. Aí o pessoal que era o capitão foram cobrar, aí ele afastou eles não ia viajar. Aí nós reunimos o grupo, se ele não for viajar, eles não forem viajar, também ninguém vai viajar, porque é um grupo, ou é unido ou não é. Se ele não viajar, o cara faz parte, é o titular, é o capitão, os caras, Emílio Pereira reunido. Como que vai afastar? Ou afasta todo mundo, ou deixa todo mundo jogar. Isso aí realmente foi verdade. Aí na véspera do jogo ele pagou os bichos e viajou todo mundo. Ah, então ficou até a véspera do jogo em definição, hein? Ficou, quer afastar os jogadores, aí reuniu todo mundo no vestiário. Então, se não for viajar, se o pessoal não for afastar, ninguém vai jogar. Eles eram unidos. O nosso grupo naquela época, o grupo que eu mais união teve dos grupos que eu joguei, foi nessa época, nessa temporada. E quando um grupo é unido, ninguém segura, né, Vonei? Dificilmente, né? Porque todo mundo puxa para um lado só, vai embora. Quando um puxa para um lado para o outro, aí é difícil. E aí, passão pelo Botafogo, né? Acho que a luta pelo acesso continuou. E aí, enfim, o Guarani foi de novo enfrentar um time paulista, o Noroeste. E aí foi outra batalha. O Guarani jogou em Campinas de novo, empatou 1-1, gol do Julimar. E aí fomos decidir lá em Bauru. Conta pra mim, Vonei, quanto foi, quem fez os gols? E como que foi a história inteira? 2-0 Guarani. Quem fez os gols? Os 2 gols foi eu que fiz. E o que aconteceu aquele dia? Aconteceu para começar antes no sábado, não lembro se foi no sábado, mas acho que foi no sábado, no domingo o jogo, né? Não deixaram a gente dormir na concentração. A noite toda o pessoal gritando, soltando bomba no hotel pra gente não dormir. Pra descer já no vestiário, tentaram pôr fogo no ônibus. Aí entramos pra jogar, todo mundo tranquilo, já pensando só no jogo, né? Aí Vitor Hugo vacilou, fiz o primeiro gol. Aí depois no segundo gol foi ele expulso, Vitor Hugo e Birubiru, que ele quis me agredir, correu atrás de mim pra me bater. Birubiru agarrou ele pelo pescoço, acabou sendo expulso os 2. E depois do jogo, teve confusão ou não? Não, para sair deu problema, que nosso ônibus, ficamos lá, demorou quando a polícia escoltar nós, nem paramos em Jaú, em Bauru, viemos longe para poder comer, porque não podia parar na cidade, o pessoal queria quebrar todo o ônibus nosso. Sei que foi, mas o importante é que nós ganhamos, voltamos para casa classificado, né? E você sabe, você já chegou a ver os gols desse jogo, Vonei? Não tenho, eu pedi uma vez na televisão do pessoal, tem uns amigos meus aí, para ver se conseguia para mim os gols que eu fiz no Guarani, rapaz, não consegui pegar. Eu tenho do Atlético, tenho da Ferroviária, mas do Guarani eu não tenho. Eu vou ver se a gente não consegue levantar com os amigos aqui, eu te mando depois, a gente conversa, tá? Tranquilo. Sobre esse jogo de Bauru, eu tenho uma história de um amigo também, o André Giacomello. Ele estava nesse jogo e
a confusão na arquibancada foi tão grande, ele teve que invadir o campo, a torcida do Guarani invadiu o campo para não ter mais confusão. E a hora que ele percebeu, ele subiu em cima da trave e ficou em cima da trave vendo toda a confusão. Foi uma praça de guerra aquele dia, viu, Vonei? Foi difícil, foi a coisa, um dos jogos mais perigosos de jogar, porque não era que era rivalidade, é que eles não aceitavam, né? O Vitor Hugo, depois do tempo passado, nós jogamos juntos. Naquela época ainda ele me agrediu, aí eu falei, não, mas ele passou um tempinho, nós jogamos juntos. Aí eu começava a brincar com ele, falei, puxa vida, você é o melhor amigo meu, vai aparecer. Como se toda vez que você dominasse uma bola pros atacantes daquele jeito, era bom demais. Ajeitou pra você, né? Ajeitou e eu fiz o gol. Falei, puxa vida, todo centroavante queria um zagueiro igual você, ficava bravo comigo. Então, vamos relembrar pro pessoal que tá ouvindo. O Guarani classificou pro mata-mata na última rodada, gol de Vonei. Passou pelo Botafogo no último minuto em Ribeirão Preto, gol de Vonei. Passou pelo Noroeste em Bauru, 2 gols de Vonei. E aí foi pro mata-mata que valia o acesso, né? Contra o Coritiba. Lembra disso? Coritiba, nós vamos pros pênaltis, né? E perdeu lá em Curitiba, 1-0. E aí veio decidir em Campinas. E essa eu posso contar porque eu estava lá em 13... Pereira perdeu o pênalti no jogo normal, né? Isso. Pereira perdeu no jogo normal, perdeu um pênalti. Aí já fizemos outro gol. Aí só uma decisão foi pros pênaltis. E o pessoal a torcida chegou de alguns lá da arquibancada, chegou a virar as costas pro campo de medo da gente que nós ia bater os pênaltis. Eu posso contar porque eu tava esse jogo com meu avô já falecido. E o Pereira perdeu o pênalti no primeiro tempo, mas fez 1-0 ele também no finalzinho do primeiro tempo. E aí teve um gol anulado aí, meio polêmico do Curitiba no segundo tempo. E aí foi pros pênaltis, né? E aí nos pênaltis... Vonei bateu o pênalti ou não? Bati. Bateu Foi o primeiro a bater o pênalti. Foi o primeiro a bater, fez. Foi o primeiro, foi. Nós não erramos, depois aí bateu eu, Pereira, o Valmir... Eu não lembro quem agora, não lembro os outros que bateu. Eu sei que eu, Pereira, o Valmir, nós batemos. Bateu pela ordem. Você, Pereira, Wagner, Valmir e o Edson Abobrão fez o gol que converteu o gol do acesso. Isso. E antes do Abobrão fazer, o Garça defendeu um pênalti que o Nardella bateu. E era o cara que era o batedor oficial deles, né? Exatamente. Era um atacante. Entrou para bater. E o Guarani entrou pra bater o pênalti. E o Garça pegou. O que você lembra daquela noite? Rapaz, muita alegria, né? Porque o acesso, um jogo difícil pelo que nós passamos, né? Uma coisa que a gente nunca esquece nunca mais, né? Porque esquecer pro resto da vida. Porque o que nós sofremos naquela campanha, assim, não teve ninguém que acreditava, né? Mas nós conseguimos o acesso ao Guarani. Eu tava naquela noite, foi uma segunda-feira, um dia diferente para ter futebol, e eu lembro do pessoal invadindo o campo, torcida invadindo, enfim, foi uma grande festa. E só para todos aí que estão ouvindo a gente, o técnico do Curitiba, do Guarani era o Pepe, né? Nós já falamos sobre isso. Do Curitiba era o Levir Coupe, que até hoje aí tá treinando alguns times. Tá na atividade até hoje. Até hoje tá treinando os times pelo Brasil. E aí o Guarani que subiu e foi para a final contra o Paysandu. Né, jogou aqui no Brinco a final, ganhou de 1-0, gol do Claudinho. E aí lá em Belém foi outra história também, né, Vonei? Um jogo tumultuado. Foi a única vez que eu fui expulso jogando profissional. Na sua vida inteira? Na minha vida, a única expulsão que eu tive foi aquela lá em Belém, contra o Paysandu. Eu até tinha feito o gol, anularam o gol. Teve um problema, ficou aquele tumulto, eu empurra e o juiz, o cartão dele caiu. E eu peguei o cartão e coloquei na meia. Mas como assim? Você escondeu o cartão do juiz? Escondi o cartão, caiu, eu peguei e coloquei o cartão na meia, dentro da meia. E fiquei quieto, e ele procurava o cartão para expulsar os jogadores da confusão e não achava. Aí um policial viu que eu tinha colocado o cartão na meia, foi lá e falou para ele. Aí ele me pegou e me expulsou. Olha, Vonei, eu já ouvi muita história do Guarani, mas essa é a primeira. Nunca tinha ouvido essa, viu? Nunca tinha sido expulso. A única
expulsão que eu tive jogando profissional. Você lembra o nome do juiz, não? Não lembro mais, não lembro o nome do juiz, eu não lembro. É o Não foi expulsão que eu tive. Manuel Serapião Filho, da Bahia. Foi, ele me expulsou. Te expulsou. E aí, perdemos o título num jogo muito esquisito, né? Porque o Guarani, só para contar a história para todos aí, foi o Paysandu fez um segundo gol, aparentemente impedido. Quem fez o gol foi um tal de Dadinho no segundo tempo. E na confusão, o juiz expulsou 6 jogadores do Guarani e acabou o jogo por falta de atletas em campo, né, Vonei? Não tinha número para jogar. Não tinha número para jogar jogador. Aí expulsou um monte de jogador. Aí acabou, encerrou. Aí deu o título pro Paysandu, nós ficamos com o vice. Isso. E aí voltaram para Campinas e aí começou mais. O Guarani tá de volta para a Série A, vice-campeão brasileiro da Série B. Vice-campeão da Série B. Legal. E aí você ficou no Guarani mais um ano, mais ou menos, até sair? Mais um ano. Aí eu fui pro Atlético Mineiro. E como é que foi depois daí? Do Atlético, eu fui pro Botafogo, joguei no Bahia, joguei no Ceará. O que você conquistou de título aí? O que você teve de grandes conquistas na carreira depois? Eu tive acesso com o 15 de Piracicaba, com o comercial de Ribeirão Preto, da Série B para a Série A, subi com os dois. Com o Ceará, com o comercial, e depois subi com o 15 de Piracicaba. E lá no Atlético Mineiro? Atlético Mineiro foi campeão sul-americano, campeão da Copa Comebol. 92. Copa Comebol para os mais novos é mais ou menos o que é a Copa Sul-Americana hoje. Copa Sul-Americana. Exatamente. E aí jogou até quando, Vonei? Eu joguei até 99. Aí eu tive uma contusão meio séria, aí resolvi parar, porque eu falei, já não ficava sofrendo muito, jogava no outro dia, me doía muito o joelho, aí eu resolvi parar. Você parou? Qual foi o seu último clube? Ceará. E aí você ficou por lá, já voltou aqui para a região de Votuporanga? Qual que foi a sua... Voltei para Boa Vista dos Andradas, município de Álvares Florencio. E aqui perto, tudo perto aqui, dá 15 quilômetros de América. E tô residindo por aqui, meus pais moram por aqui, a família da minha esposa também está por aqui. E eu tô aqui mexendo aqui no Moduto. Sou o secretário de esporte do município de Álvares. De Álvares Florencio. E continuo aqui eu tenho uma propriedade pequena, eu tiro um pouco de leite e tocando o barco. É isso aí. Final de semana pescar. Você chegou a vir para Campinas mais alguma vez, não? Sempre vou. Até dia 15 de novembro eu tô programado para ir passar lá no Marcos Garça. Ah, que legal. Olha só. Vai reencontrar o amigo aqui? Porque tem o feriado, né? Aí nós vamos emendar. Aqui eles vão passear lá. Legal. E família, como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Tem um filho, né? Tem um filho? Jogador de futebol ou não? Não joga, não gosta. Não gosta. Não gosta muito de futebol. Só estuda. Só estuda. O modo dele é estudar. E me diz uma coisa, o que você tem acompanhado do futebol hoje em dia? Faz parte do seu dia a dia? Você deu um tempo? O que você faz? Não, isso acompanha diretamente, né? Gosto, Guarani, Ferroviária, assisto os jogos. Do Atlético até, tô assistindo o Atlético e Cruzeiro. Eu vivo ainda bastante, só não jogo porque às vezes brinco só, jogo porque me dói muito o joelho. Mas sempre eu tô participando. Na Votuporanguense, tô sempre lá assistindo jogos. Eu não deixei de participar. Só não jogo. Ah, legal. Vonei, vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer de novo. Para mim tá sendo uma emoção muito grande conversar com um dos meus primeiros ídolos da infância. Eu vi jogar, eu era criança, te vi na arquibancada, tava contra o Coritiba no dia do acesso. Então, para mim tá sendo muito legal. De novo, obrigado pelo seu tempo aí. Estamos falando já faz uns minutinhos e acho que vai ser um bom bate-papo aí para toda a torcida do Guarani ouvir, viu? Muito obrigado pelo seu tempo. De nada, agradeço também. E quando quiser vir pra cá, só dá um toque. Aqui é simples, mas é de coração. Pode vir passear, conhecer, pode vir. Não tem, pode deixar que eu ligo pra você, viu? Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tá então a terceira edição do BugriCast. Hoje trazendo um pouco mais de história dos confrontos, começando por Botafogo e Guarani, que se jogam no sábado lá em Ribeirão Preto, e também trazendo um personagem desse duelo histórico, né? O Vonei, um atacante que talvez nem todos se lembrem aí, mas teve sua passagem importante pelo Guarani nos 2 anos que teve por aqui, 80 jogos, 20 gols aí, estatísticas que eu obtive no site do meu grande amigo José Ricardo Mariolani. O site é o jogosdoguarani.com, e o Vonei
novamente, é um jogador pouco conhecido na nossa história, mas que teve sua representatividade, sua participação em momentos importantes. E não dá para contar a trajetória dele, também não dá para contar sobre o confronto Guarani-Botafogo sem falar daquele jogo em 91. Então, é um quadro que veio para ficar. Vamos buscar aí novos entrevistados, aliás. Todo mundo que tiver sugestão, entre em contato comigo aí, Lucas Pezão, lá no Twitter, @LucasPezão. Estamos melhorando também os nossos canais de comunicação para cada vez mais interagir com a torcida do Guarani, mas o importante é que nós estamos evoluindo, trazendo conteúdos novos aí pro BugriCast, sem tirar da nossa frente o objetivo que é gerar conteúdo para o Guarani. É claro que o momento não está sendo muito feliz dentro de campo, uma semana bastante conturbada aí, com confusões aí no escritório do Palmeiron, a discussão dos torcedores com o Ferreira na porta do Brinco depois do treino. Eu acho que não importa o clima, por mais difícil que ele possa ser, os desfalques que a gente tem, o Guarani precisa dar um jeito de voltar de Ribeirão com pelo menos um ponto. Eu já acho que um ponto vai ser pouco. Vamos lembrar que para nossa campanha, cada 2 jogos tem que ganhar um. Nós perdemos do CRB, agora a gente tem que ganhar de qualquer jeito do Botafogo. Eu estarei lá presente, estarei no Ribeirão Preto, aliás, meu amigo Daniel Emídio aí de Ribeirão, estamos chegando com os refri, né? Não é assim que o pessoal fala hoje? Então, a partir de sábado estamos aí, tomara que a gente volte para Campinas com 3 pontos e o próximo BugriCast aí, a 4ª edição, seja para falar de uma bela vitória, seja para falar da recuperação, da retomada do Guarani na Série B. Botafogo já marcou bastante presença positiva na nossa vida, momentos de recuperação, como eu falei, em 2007, da vitória da Série A2 em diante, o Guarani foi até o acesso, da classificação de 91, o Guarani foi até o acesso. Então, quem sabe nesse sábado o Guarani vá para o acesso novamente e a gente comece a contar uma história feliz. Protestos fazem parte, resultados negativos dentro de campo não fazem parte. Nós precisamos reverter essa situação e vamos contar com essa recuperação já no sábado. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima edição do BugriCast. E hoje, sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre igual.